Fala pessoal, Thiago Castro aqui para mais uma aula de After Effects. Hoje eu vou ensinar como fazer essa animação de texto. Bora lá! Antes de mais nada, eu vou criar uma comp, uma proporção 9:16, porque eu quero fazer o material para o Instagram, então é na vertical. 1080x1920, frame rate de 24. Vou chamar de aula texto e dar um OK. Agora com a ferramenta de texto, eu vou escrever Motion. Vou utilizar essa fonte aqui, que é Islanders. Em inglês é uma beleza, E vou alinhar, deixar ele bem alinhado. Tá. Agora eu vou transformar isso aqui em Shape Layer para eu conseguir animar, para fazer aquela ideia de esticar as letras. Para isso, vou apertar o botão direito, Create Shape from Text, ou seja, ele vai transformar meu texto em Shape Layers. Agora, transformado em Shape Layers, eu vou fazer o seguinte. Se você vir aqui nos parâmetros, ele separou todas as letras. Então, tem que marcar um keyframe no path de todas elas, tá? Sem exceções. E marca um keyframe nos paths, tá? O que isso significa? É que nesse ponto que eu estou marcando os keyframes, o texto vai estar dessa forma. Agora, eu vou querer esticar. Daí, entre um ponto e outro, vai ter a interpolação, que seria o texto realmente esticando. Vou pular mais ou menos uns 12 frames e eu quero que a letra M estique e empurre todo o resto. Para isso eu venho aqui na ferramenta de Pen Tool e vou selecionar esses keyframes que eu vou puxar. Dou um duplo clique e arrasto mais ou menos até o limite aqui, eu acho que fica bacana. Porém vocês podem fazer como quiser, tá? Não precisa necessariamente puxar o M. Vocês têm liberdade para mexer em qualquer letra aqui, depois que foi transformado em Shape Layer. Então, vou fazer isso. Ou seja, está animando daqui até aqui. Agora, a partir desse ponto, vou fazer a letra T, empurrar o M de volta. Pular mais uns 12 keyframes. Agora eu seleciono as layers que eu quero esticar de novo. Mais ou menos aqui tá bacana. Ou seja, vai fazer isso, voltar. E agora eu vou empurrar a letra N para voltar para a posição inicial. Aqui mais ou menos. Para a gente ter certeza que estou na posição correta, eu vou ligar essa composição de baixo. Essa composição não, essa layer de texto. Vou mudar a cor para vermelho. É importante que fique bem certinho em cima, tá? Aí. Ou seja, está esticando e voltando. A animação está bem linear ainda, Agora então a gente vai dar uma suavizada. A gente seleciona todos os keyframes. Aqui tem que marcar um keyframe para o M também. Esse ponto. Aperta a tecla F9, que é o Easy, ele já vai dar uma suavizada. Porém, eu quero acentuar um pouquinho mais a curva. Então, vou colocar a influência mais ou menos em 60%. Já fica interessante. Aí. Pronto, a primeira parte, que é o texto esticar, a gente já fez. Agora, vamos criar aquelas palavras subindo aqui. Para isso, eu vou duplicar essa layer de Motion. Vou trazer aqui mais ou menos. Vou inverter para usar só o stroke e vou mudar para a cor branca. Deixando assim. Agora eu quero que eu tenha aquele efeito de gradiente meio que apagando aqui embaixo. Para isso, com a layer selecionada, vou fazer uma máscara utilizando aqui o retângulo. Mais ou menos assim. No parâmetro de Mask, vou mexer no Mask Feather. Que ele faz
esse efeito meio gradiente apagando, sabe? Acho que aqui mais ou menos tá legal. Ou seja, a gente já tem isso. Agora eu vou animar esse texto subindo. Então, eu vou marcar um keyframe position aqui, que seria a posição final. Pular 12 keyframes, vou arrastar ele. E nesse primeiro keyframe, eu vou descer até aqui mais ou menos, ou seja, ele sobe. Vou suavizar, deixar bem acentuada essa animação. Então aqui, ó, vou colocar em 100% e aqui deixar em 0. Vamos ver? Isso. Agora o que a gente tem que fazer? Eu vou duplicar essa layer e ir preenchendo todo esse espaço vazio. Então, com a tecla Ctrl D, eu duplico, seleciono, aperto a tecla U, seleciono esses 2 keyframes de position e subo. Aqui mais ou menos. Eu vou fazendo isso até preencher toda a tela, tá? Pronto. Porém, eu não quero que entre tudo no mesmo time. Então, vou pular mais ou menos uns 2 frames e vou arrastando as layers para elas entrarem em time diferente. Agora tem que fazer o mesmo procedimento para a parte de baixo. Então eu venho aqui nessa primeira layer, vou duplicar e vou arrastar aqui para baixo. Só que agora eu tenho que inverter a minha máscara. Então dou um duplo clique nela, que vou arrastar totalmente para baixo. E aqui deixar mais ou menos assim. Acho que está bacana. Vou fazer o mesmo esquema, vou duplicando até preencher toda essa parte da tela. Aí. Agora eu também tenho que fazer o mesmo esquema de pulando os keyframes. Para ficar mais organizado e saber que aqui é a parte de baixo, eu vou mudar a cor dessas layers, deixar amarelo. Pronto. Eu venho aqui, pulo uns 2 keyframes e vou arrastando as layers. Agora, a partir do momento que está entrando essas layers, eu quero que esse motion aqui aumente o espaçamento entre uma letra e outra. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Lembra aquela primeira layer que eu tinha feito e desligado, transformado em shape layer? Eu vou ligar ela. Vou arrastar aqui perto da composição do meu shape layer, né? E vou cortar aqui o shape layer. Ou seja, a partir desse momento, não é mais o shape layer, ele volta a ser o texto. Agora aqui nos parâmetros, eu venho aqui em Animate e coloco Tracking. O que eu quero fazer? Eu vou animar o Tracking Amount, que seria o espaçamento entre uma letra e outra. Nesse primeiro ponto eu vou marcar um keyframe em 0. Vou pular uns 12 keyframes também. Vou aumentar até o limite que eu queira. Acho que aqui está legal. Ou seja, ele está em 0, aumenta e volta. Só que na volta eu quero que ele comprima bem. Então, ao invés de voltar para 0, eu vou deixar mais comprimido. Aqui mais ou menos. Ou seja, ele abre e fecha. Deixa eu suavizar também os keyframes. Tá, a hora que ele estiver fechando, eu vou criar um retângulo aqui, na verdade um quadrado, com essa ferramenta aqui de retângulo tool. Criar um quadrado, deixa eu alinhar ele e vou cortar a layer. Vou cortar essa layer aqui mais ou menos, começar o quadrado, ou seja, puff. Isso. A partir daqui eu quero que esse retângulo rotacione.
Então vou apertar a tecla R de rotação, marco um keyframe, pulo uns 10 keyframes, tá bom? Vou mudar para 45 graus. Já está aqui, rotacionou. Ao mesmo tempo que ele rotaciona, eu vou querer aumentar a escala, ou seja, aperto S, perdão. O scale está em 100%, vou pular uns 20 keyframes, vou aumentar até para encher a tela toda. Aí. A coisa que está me incomodando é que enquanto tudo isso acontece, aqui está parado, tá vendo? O texto já entrou e ficou parado. Eu quero que continue tendo movimento, nem que seja em slow. Para isso eu vou criar um null. E vou linkar todos esses textos da parte de cima nesse null. Vou marcar um position aqui a partir do momento que elas começam a aparecer. Andar um pouquinho e subir. Opa, faltou uma layer, essa layer aqui. Ou seja, chegou nesse ponto aqui, ó, elas continuam subindo, tá vendo? Eu quero que elas continuem até a tela ser preenchida totalmente com aquele shape. Aí, o movimento é bem sutil, mas tem movimento. Isso vai deixar a animação mais dinâmica, tá? Agora eu tenho que fazer o mesmo com essas layers de baixo. Então vou criar um null e linko todas elas nesse null. Marcar um position aqui também. E aqui eu vou descer. Acho que foi muito. Aí. Pronto, a primeira parte do nosso tutorial está pronto, pessoal. Agora eu vou fazer esse esquema aqui da aberração cromática, que nada mais é que essas distorção de glitch, tá? Às vezes a gente chama de glitch. Para isso é preciso de um plugin externo do After. Eu vou deixar o link da descrição, então quem quiser comprar, fica à vontade. Ele vai dar um up a mais nessa animação, mas não quer dizer que seja necessário, tá? Então é só para quem quiser. E para quem não quiser comprar, a primeira parte da aula já tem 90% do processo, então tá tranquilo. Agora é mais sabe a cereja do bolo? Então vamos lá. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um Adjustment Layer. Para quem não sabe, o Adjustment Layer funciona assim. Ele é uma camada de ajustes, ou seja, qualquer efeito que eu aplicar nele, tudo que tiver abaixo dele vai ser afetado, tá? Ao invés de aplicar um efeito individualmente em cada layer, para ser mais rápido, eu já vou aplicar no Adjustment Layer, que já afeta tudo que está abaixo. Então, com o plugin de aberração cromática, vou fazer o seguinte. Antes de mais nada, para organizar, eu vou criar uma pré-comp para todas essas layers aqui que estão sobrando, tá? Vou chamar de texto. Ah, deu pau no meu After. Que bosta. Eu tô torcendo muito para que eu tenha dado Ctrl S e salvo o projeto. Tenho certeza que foi esse plugin de aberração cromática que tá dando esses pau. Vamos ver. Texto animado. Ai, que desespero. Vamos ver o que eu perdi. Ah, eu perdi o null que eu tinha colocado subindo. Enfim, eu vou dar um corte aqui e a gente vai voltar para a parte que a gente tinha parado. Beleza? Valeu! Voltei. Agora eu vou criar a pré-comp, então, dessas palavras. Vou chamar de texto. Deixa eu aplicar meu Adjustment Layer de novo. E aplicar o efeito de aberração cromática. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Importante, pessoal. Importante. Sempre dar Ctrl S.
Eu perdi mais do que eu imaginava aquela hora. Mas enfim, vamos lá. Ó, aqui eu tenho todos esses parâmetros. Eu vou mexer aqui no Stylistic. Provavelmente eu li errado, mas é isso. Quero que a distorção comece aqui, mais ou menos. Então, eu vou marcar um keyframe no Distortion. Vou pular uns 3 frames. Por que só 3? Porque a ideia é que seja algo rápido. Vai e já volte, tá? Ó, eu vou distorcer bastante. Ó, vou distorcer bastante mesmo. Vai pular uns 5 keyframes. Pulo mais 5 e já volto ao normal. Então vai fazer isso. Puf! Só dando realmente um impacto ali. Isso é interessante você sincronizar com a trilha sonora que você estiver escolhendo, sabe? Conforme a música tiver um impacto, você faz esse efeito de distorção. Fica bem legal. Eu vou aplicar também a distorção na aberração cromática aqui. Assim. E aqui eu zero. Ou seja, vamos ver como ficou. Vamos dar uma suavizada nesse efeito. Aí. Quero que nesse momento aconteça de novo. Então eu vou só selecionar esses keyframes, dar um Ctrl V. Aí. Aqui nesse primeiro momento também eu vou colocar um glitchzinho. Então eu vou marcar keyframe aqui, pulo uns 3 frames. E mais 3 e volto. Ó, dá uma pequena distorção, quero mais um pouquinho. Nesse skill X, com certeza não é skill que está escrito aqui, né? Sketch, sei lá. Enfim, vou rotacionar um pouquinho. Aqui. Aí, gostei. É bem sutil, mas que dá um up. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Ah, eu lembro que eu tinha colocado uns X aqui na composição, né? Para isso é bem simples. Com a ferramenta de texto, eu vou usar outra fonte, deixa eu ver. Felix Bolt. Vou aumentar bastante esse X. Posicionar mais ou menos aqui. E vou deixar ele com uma layer de 2 frames só. Eu quero que realmente dê aquela piscada na tela, sabe? Deixa eu duplicar ele e vou posicionar em outro lugar. Aqui mais ou menos, vou deixar bem maior. Só que ao invés de ser preenchido, eu quero que seja só o stroke. Então vem aqui, ó, nessa ferramenta e inverto. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar mais um. Deixar menor. Aqui mais ou menos. Vamos ver. Aí. E vou aplicar o efeito de aberração cromática neles também, tá? Para ficar mais interessante. Acho que assim. Só copia e cola. Vamos ver. Vou pegar essa ferramenta de retângulo. Vou criar um desse. Vou duplicar e vou posicionar mais para baixo aqui. Deixar maior também a escala dele. E eu vou copiar esse efeito de aberração cromática nele. Vamos ver. Pronto. A ideia é só que sejam umas interferências gráficas mesmo, sabe? Para dar mais um up para a animação. Vamos ver como ficou?
Uma coisa que dá para fazer ainda é melhorar o time, tá? Mas isso eu vou deixar para vocês. Então, essa aula chegou ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido. É algo bem simples, mas que dá uma dinâmica para as letras, né? Para animação. Então é algo bem interessante. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, me chama nas redes sociais, que sempre eu respondo, sem exceções. Sempre eu estou respondendo todo mundo. E é isso. Até a próxima. Espero que tenham gostado. E é nóis!